E o Corinthians anunciou de forma oficial o acordo inédito com o gigante da tecnologia, o Google. Após completar um mês desde que foi afastado, o Corinthians começa a repensar o futuro do atacante espanhol Héctor Hernández. E ainda falando sobre atacante, Memphis pode ficar de fora de mais um jogo do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Memphis, que deverá ficar de fora de mais um compromisso do Corinthians. O Memphis voltou para o compromisso do Timão contra o Atlético Paranaense no último dia 10 de setembro, na semana passada, o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Voltou rapidamente dos compromissos que ele teve com a seleção da Holanda. Foram mais de 11 horas de viagem, retornou, chegou a tempo, entrou em campo na partida em que vencemos por 2-0 e avançamos para a semifinal da Copa do Brasil. Só que no final do primeiro tempo daquela partida, o Memphis colocou a mão na coxa, pediu substituição, não teve lesão diagnosticada, mas o jogador teve um edema muscular. Então, com isso, ele vem tratando para que não se transforme em algo mais grave. Na última partida do Corinthians, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no último sábado, no Rio de Janeiro, o Memphis não participou do jogo, nem viajou sequer. E haviam expectativas para que ele voltasse no próximo compromisso, que será contra o Sport fora de casa. Domingo, jogo das 17h30, 24ª rodada do Brasileirão. Mas, mediante ao Memphis ainda não ter feito nenhum trabalho em campo, ficando somente na parte interna do CT, fazendo trabalhos somente com os médicos, fisioterapeutas, existem grandes possibilidades do jogador também ficar de fora de mais esse compromisso, que será domingo contra a equipe do Sport. Corinthians, que treinou pela última vez ontem, na quinta-feira, dia 18, treinará hoje, sexta-feira, dia 19, e fará o último trabalho amanhã, sábado, dia 20. Aí o Dorival definirá tudo com certeza antes da viagem para o Recife. Mas as informações que chegam é que existem grandes possibilidades do Memphis ficar de fora de mais uma partida. A minha opinião quanto a essa possibilidade do Memphis ficar de fora de mais um jogo é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que já vem com um histórico de lesões musculares nos últimos meses. O Memphis teve uma lesão muscular de grau 2 no início do mês de agosto, no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o rival na casa deles, que o deixou de fora por algumas semanas. Aí ele acabou retornando, foi aliás para os compromissos com a seleção da Holanda, voltou para o Corinthians e acabou sentindo esse peso no músculo e agora está com esse edema. Destacando, o Corinthians joga domingo fora de casa e o próximo compromisso será somente no outro final de semana, um jogo contra a equipe do Flamengo, um clássico que absolutamente, jogo em casa, sabemos das responsabilidades do Corinthians vencer, mas estamos falando de um Corinthians que necessita ter uma sequência de vitórias. O Corinthians já está com muitos jogadores no departamento médico. Então, analisando o Memphis ficando de fora, se realmente ele ficar do jogo contra a equipe do Sport, absolutamente que será mais uma dor de cabeça, mais uma necessidade para o Dorival ter que se virar para montar a equipe. Aí, absolutamente, que começam as análises sobre o custo-benefício do jogador. Então sabemos que um dos fatos mais comentados sobre o Memphis é em relação ao seu salário, e quanto mais ele fica fora de campo, claro que as críticas mediante a isso acabam crescendo o custo-benefício mesmo do jogador. Ao meu ponto de vista, se for para mandar o jogador para um jogo em que de repente ele ainda tiver risco de lesão, realmente não vale a pena, prepara para o jogo contra o Flamengo, aí ele volta a 100%, mas que questionamentos aparecem, isso é fato. E agora vamos falar sobre uma informação um tanto quanto surpreendente envolvendo o atacante Héctor Hernández. O Héctor está completando um mês desde que foi afastado e como o Corinthians não conseguiu nenhuma negociação por ele, já está até sendo analisada a possibilidade do jogador ser reintegrado. O Héctor Hernández
atacante espanhol, que chegou ao Corinthians na metade da temporada passada, está afastado, está treinando separado do grupo, já está completando um mês. Isso foi uma decisão do treinador Dorival Júnior, que acabou resolvendo fazer dessa forma para dar mais oportunidades aos jovens jogadores, e realmente é o que ele tem feito nesse período. O Guinegão e o Kaique foram os que mais apareceram em campo entre os jovens. O Guinegão acabou se destacando demais e o Hector, como eu disse, treinando separado. A principal intenção da diretoria com esse afastamento seria negociar o jogador, mas acabou não acontecendo. Com as principais janelas do futebol já fechadas, restando somente as janelas do futebol árabe, hoje dentro do Corinthians uma negociação pelo jogador já é tratado como impossível. Então, como ele está afastado, recebendo seus salários normalmente, já existe até uma conversa, pelas informações do GE, analisando possibilidades de reintegrar o jogador. O Hector Hernandes, que justamente com o Dorival, que foi quem o afastou, ele passou a ter algumas oportunidades em sequência, marcou 2 gols, mas quando parecia que ele realmente iria ter uma sequência maior, aí acabou acontecendo esse detalhe do afastamento. Então, por enquanto, segue afastado, mas algumas ideias já estão sendo analisadas em relação ao atacante. Tem contrato com o Corinthians até o final de 2026. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo o Hector Hernandes é a seguinte. Primeiramente, me causa surpresa o fato de repente, analisar a possibilidade de reintegrar o jogador, porque quando você afasta um atleta, ele passa a treinar separado do grupo e absolutamente ficando longe dos jogos, o jogador acaba tendo um regresso muito grande, porque a intensidade é diferente, os trabalhos acabam sendo diferentes. O Hector hoje deve trabalhar no máximo ele, mais 2, 3 pessoas de uma equipe que possivelmente ele possa ter contratado, ou de repente o Corinthians dá absolutamente que deve estar colocando os profissionais do CT à disposição dele. Mas fato é que é um jogador que nesses 30 dias afastado, a questão de ritmo de jogo, absolutamente, intensidade deve ter despencado. Então me causa surpresa esse fato, mas o que não surpreende foi o fato de não conseguir ter negociado o jogador. Ao meu ponto de vista, quando você pretende negociar alguém, você precisa passar a imagem que ele é importante. Então você afasta o jogador e tenta negociar, aí ao meu ponto de vista acaba afastando o mercado. O Hector, sinceramente, ele não estava vindo numa sequência tão ruim assim para ter sido afastado, mas também se de repente ele não tivesse sido afastado, hoje nós não teríamos o Guinegão com essa aparição que ele teve e acabou se desenvolvendo demais. Então, não tem como adivinhar, mas ao meu ponto de vista, se for o jogador para ficar realmente, eu acredito que vai ficar. Enquanto ele estiver recebendo salários, tudo normal, nada melhor do que mantê-lo à disposição do treinador, nada melhor do que reintegrá-lo, porque você vai continuar pagando. Os salários do Hector não devem ser baixos, deve receber em dólar ou em euro. Enfim, nesse caso, a melhor decisão mesmo será repensar e reintegrar o jogador. Claro, não tem nada definido, são informações do GE, vamos ficar aguardando. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o acordo que o Corinthians fechou. A parceria que o Corinthians fechou com o gigante da tecnologia, o Google. É isso mesmo, o Corinthians lançou uma lista oficial no Google Maps que permite que nós, torcedores, exploremos mais de 30 locais históricos do Timão pelo mundo. É isso mesmo, eu vou explicar certinho para vocês. Ainda fazendo parte das ações das comemorações no aniversário de 115 anos do Timão, mas uma grande novidade foi lançada. Ontem, quinta-feira, dia 18 de setembro, o Corinthians anunciou de forma oficial uma ação inédita em parceria com o Google Maps e se tornou o primeiro clube do país a contar com uma lista oficial na plataforma. A iniciativa permite que nós, torcedores, exploremos de forma interativa mais de 30 locais que fazem parte da memória da nossa trajetória do Timão pelo mundo. O roteiro reúne desde os espaços mais conhecidos como a Neoquímica Arena, o CT Dr. Joaquim Grava, o Parque São Jorge,
e até estádios históricos espalhados pelo mundo, como por exemplo o Nissan Stadium, no Japão, onde o nosso timão conquistou o título do bicampeonato mundial de clubes da FIFA em 2012. E também nessa lista não poderia ficar de fora alguns estádios dos nossos rivais, onde também nós nos acostumamos e fizemos várias festas durante toda a nossa história. Enfim, além disso, também tem pontos como, por exemplo, a Raia Olímpica da USP, onde o Corinthians já teve conquistas no remo e que também fazem parte, isso não podemos esquecer. E os locais, como eu disse a vocês, não estão somente no Brasil, também passam por diferentes países da América do Sul, pela Inglaterra e como, por exemplo, o Japão, que eu já citei para vocês, mostrando a tamanha dimensão global da trajetória do nosso Corinthians. Então já está tudo oficializado. Corinthians e Google fecharam essa parceria inédita, esse acordo inédito já oficializado entre o Timão e o gigante da tecnologia. A minha opinião quanto a esse acordo fechado do Corinthians com o Google é a seguinte: muito interessante, simplesmente fantástico essa parceria que o Corinthians fechou com o Google Maps. E eu vou explicar para vocês porque eu tenho essa visão. Primeiramente, o corintiano terá uma forma personalizada de visitar locais que ele não conhece. Isso eu estou falando dos corintianos espalhados pelo mundo todo. Imaginem só, agora você ter a possibilidade de forma personalizada, você que não mora na cidade de São Paulo, visitar a Neoquímica Arena, o CT Dr. Joaquim Grava, o Parque São Jorge. Então, isso é muito interessante. Isso, na verdade, é uma aproximação ainda maior do Corinthians, do clube mesmo, com um torcedor espalhado pelo mundo. Eu, por exemplo, eu não fui para o Japão. E a forma dinâmica que você consegue visualizar nessa parceria é muito interessante. Então, ao meu ponto de vista, simplesmente fantástico. Ótimo acordo entre Corinthians e Google, um acordo que, ao meu ponto de vista, vai servir como exemplo e vários clubes vão tentar fazer isso também, podem ter certeza, pela questão da aproximação com o torcedor, principalmente o que está longe das nossas casas. Então, inovador, interessantíssimo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já começo a imaginar outras coisas, Corinthians e Google se aproximando e tudo mais. Será que de repente mais coisas não possam de repente acontecer? Não estou falando nada aqui, é apenas uma questão de opinião. Mas falando do que já está fechado, do acordo que já está concretizado, volto a dizer, simplesmente espetacular. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o Memphis com grandes possibilidades de ficar de fora de mais um jogo do Timão. O que vocês pensam disso? E quanto a essa questão envolvendo o Héctor Hernandes, o que vocês acham? Se realmente nenhuma negociação sair, o melhor é reintegrar o jogador? E quanto a essa parceria inovadora, esse acordo que o Corinthians fechou com o Google, mostrando mais de 30 locais históricos do nosso timão pelo mundo. O que vocês acharam? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!